das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia. Gabi, você deixa a água lá, tá? Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o teu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construireis a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse é o segundo domingo do ano litúrgico que nós estamos lendo a proclamação deste evangelho. Um evangelho muito importante, tanto que ele está nos 3 evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Nos 3 evangelhos, cada qual relatando uma abordagem diferente, mas a essência é a mesma. É um episódio, então, muito importante e famoso dentro da narrativa do Novo Testamento, porque esse trecho aqui, como eu falei, é a segunda vez que ele é lido durante o ano. Quando foi a primeira vez que nós lemos ele? Lá na solenidade de São Pedro e São Paulo. E hoje, no 21º domingo tempo comum do ano A. Nesse domingo, acontece então, mais ou menos da segunda metade para o final da vida de Nosso Senhor. Jesus exerceu o seu ministério público, a sua vida pública com o povo de Israel, dos 30 até os 33 anos, mais ou menos 3 anos. E o que acontece hoje no Evangelho já está quase então do meio para o fim da vida de Jesus. Por que nós sabemos disso? Bom, é muito nítido que Jesus já tinha adquirido uma certa notoriedade, uma fama. Ele já tinha realizado milagres, Jesus já tinha dito muita coisa, e aquele fervor inicial da multidão, ele passou, porque Jesus começou a falar de cruz, de dificuldade, de sacrifício, de entrega. Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Então Jesus, ele começou a ser realista com o povo. Ele disse que ele não era um milagreiro, que os milagres eram obras do Senhor e tinham um objetivo. Então a multidão começou a se afastar um pouco de Jesus. E os grupos opositores de Nosso Senhor, fariseus, saduceus, doutores da lei, também começaram a acirrar ainda mais as discussões com Jesus. E aí então Nosso Senhor se viu como que já próximo o horizonte da cruz na sua vida. Foi nesse momento em que ele, aqui nessa região chamada Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, quando Jesus estava pregando, ele sentou com os discípulos e falou: vem cá, vamos conversar. Sabe aquela conversa séria, madura e honesta que você tem que ter com alguém? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus. Ele sentou com os discípulos e ele fez 2 perguntas. A primeira: quem dizem o povo ser eu? O que eles atribuem a meu respeito, a minha identidade?
Quem sou eu para a multidão? E aí as respostas foram variadas, como são hoje também as respostas sobre a figura de Jesus. Nunca ninguém foi e será tão importante humanamente como nosso Senhor. Ele dividiu a história antes e depois de Cristo. Muitos não veem Jesus como Salvador, como Filho de Deus. Os muçulmanos veem Jesus como um grande profeta, um enviado de Deus. E assim, então, na época de Jesus, a multidão também falou sobre isso. Ele é um bom homem, um Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. Assim Jesus é também para muitos hoje. Ele representa muita coisa, mas essa resposta Jesus não está interessado nela. Ele pergunta, né? Olha que o foco primeiro foi: o que dizem eles? E aí a segunda pergunta: e para vós, quem sou eu? Existem perguntas na vida que são respondidas com a força do nosso intelecto, da nossa mente. Precisamos raciocinar para responder bem aquela pergunta. Outras são respondidas com o coração. E é exatamente essa pergunta que Jesus hoje queria saber. É muito importante, nunca se torna ultrapassado ou nunca esse evangelho, ele cai no, assim, quando algo é repetitivo, né? Não, ele sempre é uma pergunta nova, porque continuamente nós precisamos responder quem é nosso Senhor para nós, porque ao responder quem Jesus é, isso determina as nossas ações, se Ele é ou não o centro dos nossos corações, ou se Ele ocupa um lugar de, vou lembrar de Jesus quando, né, as coisas estiverem difíceis na minha vida, ou então vou pedir a Ele coisas, enfim, quem é Jesus para muitos? Um milagreiro ainda, alguém que oferece somente graças. Mas se o Senhor se Cristo é o Senhor das nossas vidas e ocupa o centro dos nossos corações, então é essa resposta que nós precisamos dar com a sinceridade e a fortaleza de uma rocha, como Pedro respondeu. E aqui é interessante que Pedro, porta-voz dos discípulos, ele respondeu por todos: quem sou eu para vocês? E a resposta de Pedro foi: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Muito bem, resposta muito bem acertada. Em outros evangelhos, como o de Marcos, acontece que Pedro, assim, quando ele fala, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o que na verdade Pedro estava respondendo? Uma ideia que o povo de Israel aguardava sobre o Messias. Ele seria o Filho de Deus, o Messias, mas algo grandioso, esplendoroso. Não um Messias que daria a sua vida, jamais o Messias morreria na cruz, jamais o Messias morreria. Então, a cruz seria para um fracassado, seria para um criminoso, jamais para o Messias. E nesse momento Jesus fala exatamente aquilo que os discípulos não queriam ouvir. Falou: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, mas o Messias que serve, o Messias que dá a vida, o Messias que vai cair nas mãos dos fariseus, dos mestres da lei, e vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. Deus que te livre disso, Senhor, da cruz. Foi o que Pedro falou, né? Aí Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, porque pensa como as coisas dos homens. Mas muito bem, focando na resposta de Pedro hoje, que é a ideia do Evangelho. Quando Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus diz a ele: feliz é você, Simão, porque não foi o ser humano, você não respondeu isso com a mente, você respondeu com o coração, inspirado por Deus. Foi Deus que colocou isso no seu coração. Isso precisa amadurecer ainda, e muito, porque Pedro depois errou, fugiu, traiu, precisou. Cristo não pedia a perfeição de Pedro naquele momento, como não pede a nós, e não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele nos acompanha com a graça dEle. Ele quer um coração entregue. Foi isso que Pedro fez. Então ele errou, mas ele entregou seu coração a Jesus naquele momento. E porque ele entregou o coração a Jesus e dizendo: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, é como se Pedro dissesse para Jesus: olha, Senhor, nós nunca encontramos nada como você. Você é a razão da nossa vida. A quem iremos, Senhor?
Só tu tens palavras de vida eterna. Outra vez Pedro disse, né? Então Pedro entregou seu coração a Jesus naquele momento, e aí Jesus falou, mudou o nome de Pedro, né? De Simão passou para Pedro. Aqui nesse lugar, Cesareia de Filipe, foi a região em que Jesus entregou a Simão a responsabilidade de ser chave, de ser pedra, rocha, solidez. Pedro vem dessa palavra, solidez, rocha. Então, naquele momento, Jesus entregou a Pedro a responsabilidade de ser rocha, o líder que daria ponto de unidade para a igreja. De Pedro até hoje, quantos foram os sucessores? 267, contando com o Papa Leão. Então, o Papa Leão é o Papa de número 267. A igreja sempre acompanhada pela graça do Senhor. A igreja, ela foi construída não por homens perfeitos, mas porque Cristo era perfeito e acompanhou essa igreja e acompanha até hoje com a sua graça. E por isso eu gostaria de fazer também uma pergunta. Se Pedro foi a porta, ele que abria e fechava, o mordomo de uma casa, ele tinha as chaves, só o mordomo tinha. E a função do mordomo era vigiar, abrir para alguém entrar e fechar, quando todo, não deixar acesso. Assim Jesus mais ou menos quis dizer a missão da igreja. A igreja é o lugar, a comunidade dos seguidores de Cristo, e a igreja ao longo do tempo, ela teria essa autoridade dada por Jesus para interpretar, para comunicar a boa nova ao longo do tempo. Então a igreja, ela é mãe e mestra. A igreja, nossa fé, mãe e mestra. A igreja nos dá a possibilidade então desse acesso ao Senhor, né? E assim, perguntando para nós somos cristãos portas abertas que abrem ou cristãos porta fechada? Quando alguém está triste, encontra em você uma porta de acolhimento. Quando alguém precisa de uma orientação, encontra em você uma porta de uma palavra de amor, de carinho, de bom conselho para essa pessoa, ou nós somos portas fechadas? Então que essa palavra hoje, o Evangelho, em que Jesus dá a Pedro a missão de ser porta, de abrir e fechar, que nós possamos lembrar também que nós temos essa responsabilidade como igreja, de dar acesso aos irmãos, ao Senhor entrar. Bom, e eu gostaria de aproveitar algumas homilias ao longo do tempo comum, de fazer algumas orientações. Hoje, nesse final de semana, eu escolhi falar sobre as ofertas, o ofertório da missa. A apresentação das ofertas, muitas pessoas acham que é o intervalo da missa. Aí olha o celular, vai tomar água lá fora, né? Não, esse é um momento muito, extremamente importante dentro da Santa Missa, e nós deveríamos prestar muita atenção naquele momento. Muitos pensam também que as ofertas significam apenas entregar o dinheiro na cestinha, ou hoje no QR Code, né? Mas não, vai muito além disso. Na verdade, a oferta em si é a materialização da nossa entrega a Deus. Claro que nós entregamos o dinheiro, como eu disse, como fruto do símbolo da minha oferta ao Senhor, mas muito mais do que isso. Neste momento, nós associamos a nossa humanidade à humanidade de Cristo. Tanto que o padre, na hora que levanta a patena com a hóstia, ele diz as seguintes palavras: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Aí com o vinho, coloca uma gotinha de água no cálice, e aí o padre diz assim: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Olha que oração belíssima. Ela é feita em silêncio, porque você, no seu lugar, também faz uma oração em silêncio. Qual que é a sua oração em silêncio? A entrega da tua vida ao Senhor. O filho que está te dando problema, o trabalho que ninguém reconheceu, as dificuldades pelas quais
e você se encontra na sua vida, e naquele momento em que o padre coloca uma gotinha de água no cálice, no vinho, aquela gotinha sou eu e é cada um de vocês. A nossa humanidade misturada à humanidade de Cristo, que é elevada ao Pai, para que Ele transforme, da mesma forma como Ele transforma o pão e o vinho em sacramento para nós do seu Filho, que é o corpo e sangue do Senhor. Neste momento nós entregamos a Ele a nossa vida, a nossa humanidade, tudo que se encontra no nosso coração e também as alegrias. Senhor, essa semana eu gostaria de agradecer por tais coisas que aconteceram na minha vida e eu te entrego também. É o momento da nossa entrega, da nossa humanidade com o Senhor. E é bonito de ver isso, que a oração fala um agradecimento a Deus, porque Ele deu o pão, que Ele deu o alimento, mas foi preciso que esse alimento se misturasse ao esforço e ao trabalho do homem. Por isso que a gente diz, Deus deu o trigo e o homem misturou e fez o pão. Deus deu a videira e aí o homem foi e trabalhou para se tornar vinho. Então esse é um símbolo da graça de Deus que é associada ao trabalho do homem. Então são duas coisas que necessitam uma da outra. Então que a gente possa também lembrar, né, que no sacrifício da missa, no momento das ofertas, nós nos associamos à oferta de Cristo. Então nada de ficar indo beber água e distraído. Aproveite esse momento como um momento de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da